Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre um assunto que aparece constantemente aqui no consultório, infelizmente. Esse assunto trata sobre a separação dos pais. É sabido que antigamente os casais acabavam ficando juntos por mais tempo e não se tinha o costume de separação. Se a gente for pensar nos nossos pais, avós, bisavós, é muito difícil, não é comum que a gente tenha avós, bisavós ou pais separados. Os casais se casavam e ficavam juntos para o resto da vida. Mesmo tendo casamentos que por vezes a gente sabe também que não eram casamentos assim, por dizer, extremamente felizes. O que hoje em dia não acontece mais. Hoje em dia, até de uma forma até muito prática, as pessoas casam e descasam, né? Às vezes, no primeiro descontentamento, nas primeiras coisas que não saem como a gente imaginava, a gente logo se separa e cada um segue sua vida. E tudo bem, a questão do vídeo não é essa. O ponto que eu quero chegar é que às vezes, e por muitas vezes, existem crianças no meio dessa separação e desse casal, dessa família, né? E o que acontece com essas crianças na hora da separação, né? E muitos pais me perguntam, quando tem um pouco mais de consciência, me procuram antes de tomar essa iniciativa, antes de realmente firmar a separação, de tomar essa decisão, de levar isso adiante, para entender de que forma ou de que melhor forma conseguir conduzir isso com a criança. É muito comum que os casais também, por imaturidade, por uma questão de ego, por uma questão de mágoa, não consiga separar o que é do casal e o que é dos pais. E aí acabam, às vezes, e por muitas vezes, se utilizando da criança, da própria criança, para atingir o ex-parceiro ou a ex-parceira. Teriam tantas coisas para falar, gente, sobre isso, porém eu vou me atentar a como conduzir com a criança, tá? Eu não vou entrar no mérito do porquê, dos motivos da separação, se haviam brigas ou se não haviam, se houve traição ou não houve, se foi um desgaste de relação. Eu não vou entrar neste mérito. E eu vou tentar conduzir aqui também um raciocínio de uma forma onde vamos subentender de que esses casais são maduros e têm uma criação, uma educação neuroconsciente e que pensam sim no bem-estar dos seus filhos, tá? Não vou entrar nos pormenores de pais que acabam fazendo coisas fora e além disso que eu vou tratar nesse vídeo, tá? Qual seria a forma mais, ou melhor, a forma menos danosa, talvez, de conduzir uma conversa, né? Uma separação, uma conversa familiar onde o casal decidiu se separar. O primeiro ponto que eu quero falar e que eu falo para os pais é que você precisa entender que você sempre vai ter contato com essa companheira, com esse companheiro, sempre e para sempre, porque ele sempre vai ser o pai dos seus filhos, ela sempre vai ser a mãe dos seus filhos. Então esse contato, a não ser que, ou melhor, até que os filhos se tornem adultos e tomem decisões por si, as decisões, as conversas, as combinações, os acordos vão ser feitos entre o homem e a mulher, né? Os pais. Então esse é o primeiro ponto. A gente não pode esquecer que a gente vai precisar ter esse contato. Levando isso em consideração, a gente precisa ter uma forma, no mínimo, respeitosa de um conversar com o outro. Porque não precisa ser cheio de amores, não precisa ser com grandes afetos, até porque talvez isso nem exista mais, mas com respeito, o respeito que todo e qualquer ser humano merece. Então, esse é o primeiro ponto. Lembrar que o contato sempre vai existir, né?
ou pelo menos deveria. De novo, não quero entrar nos pormenores de outros casos que acontecem e que infelizmente acontecem muito, né? Como conversar com a criança, né? O que eu oriento aos pais? Depois que essa conversa já foi, que o casal, que o homem e a mulher já tiveram essa conversa sobre a separação, esta realmente é a decisão do casal, isso está certo, acordado, definido, né? Depois que esse casal já conversou sobre aonde um vai morar, aonde vai ser, como vai ser, conseguiu fazer esses ajustes de rotina, de logística, né? Entre escola, escolinha, creche, finais de semana, né? Quando o casal conseguiu ter esse entendimento de decisões práticas que precisam também ser tomadas na separação, e de novo, tá, gente? Eu estou falando aqui sobre a conduta com a criança, né? Eu sei que não é fácil assim, eu sei que tem muitas questões que precisam ser resolvidas entre o casal, eu sei que tem questões afetivas, de gostar, de sentimento, mas eu estou tratando nesse vídeo de uma maneira de como conduzir com a criança, de uma maneira de como passar essa informação para a criança, sendo que, ou melhor, buscando para que a criança não sofra tanto com essa conversa, com essa decisão, com essa nova organização familiar que vai acontecer a partir daí, tá? Então, o primeiro ponto, entender que o contato sempre vai existir e que a gente precisa fazer isso de uma maneira respeitosa. Segundo ponto, ter claro, né, essas definições práticas do dia a dia, para que isso também seja passado para a criança de uma forma segura, né? Quando for conversar com a criança, adaptar também a linguagem, se for uma criança pequena, se for uma criança maiorzinha, né? Para que também se tenha o entendimento, para que a criança tenha o entendimento melhor sobre aquilo que está acontecendo e o que está sendo passado para ela. Depois, gente, eu preciso que vocês pensem também de uma forma de passar isso para a criança sem que a criança não pense ou não entenda que ela tem culpa naquela situação. Isso é um ponto que eu quero levantar e que acontece muito quando eu atendo a criança de pais separados ou que estão em processo de separação. A criança traz muito isso e muito forte, um sentimento de que foi algo que ela fez e que por isso os pais estão se separando. Às vezes coisas até, vou dizer assim, por vezes engraçada, né? Crianças pequenas às vezes acham que tipo, eu acho que eles estão se separando porque eu fiz birra para tomar banho, né? Eu quebrei um copo, né? Enfim, coisas pequenas, algum detalhe, né? Alguma situação que aconteceu e que talvez tenha sido uma questão um pouco mais forte, de emoção um pouco mais forte, ou que os pais tenham repreendido um pouco mais aquela situação, e a criança entende que aquele foi o fato, o acontecimento que desencadeou a separação do casal, né? Então é importante que a gente sempre fale para a criança: filho, filha, olha só, o papai e a mamãe, eles não são mais namorados, eles não são mais um casal. Agora a gente é amigos, nós vamos ser amigos, né? E quando a gente é amigo, cada um mora na sua casa, a gente não vai mais morar junto, né? Então o papai e a mamãe, eles decidiram se separar, eles decidiram que eles não vão mais ser namorados, né? Por isso, vai ter alguns dias que você vai ficar com o papai, alguns dias que você vai ficar com a mamãe. Mas, filha, olha só, isso são coisas de adulto, são decisões de gente grande, não tem nada, absolutamente nada a ver com qualquer comportamento seu, né? Não tem nada a ver, não foi nada que você fez, não é culpa sua de forma nenhuma, né? São decisões que a gente grande, que a gente adulto toma para as nossas vidas, mas que não tem nada a ver com algo que você tenha feito, tá bom, amor? A culpa não é de você, você não fez nada de errado,
papai e a mamãe sempre vão amar você, papai e a mamãe sempre vão estar aqui, né? Então, trazer para a criança esse entendimento de que ela não tem nenhuma culpa, nenhum percentual que contribuiu para a decisão de vocês de separação, ok? Outra coisa importante, que já aconteceu, né, inclusive com alguns casais que eu atendo, é da criança, mas vocês ainda se gostam? Mas a criança fica tentando ali, né? Eu lembro de um caso que o menininho falava assim, mas você ainda gosta do meu pai? Sim, a mamãe ainda gosta do seu pai. Então beija ele. E aí, a minha paciente, né, orientada por mim, naquele momento, foi lá e deu um beijo no rosto do pai. A criança ficou surpresa, porque na verdade o pedido dela era que fosse um beijo na boca, porque a mãe disse que ainda gostava. Mas a mãe, como estava tranquila e madura, né, essa decisão estava madura entre o casal, não tinha problema nenhum dela dar esse beijo no rosto e ficar claro para a criança que ainda havia esse afeto, mas não do jeito que a criança estava esperando, né? Esse foi um casal que eu atendi, uma criança que eu atendi no momento da separação, e foi uma separação extremamente tranquila. Primeiro pela conduta dos pais, que conseguiram conduzir esse momento de uma forma adequada, né? E segundo, pela maturidade individual de cada um, né? Em conversar com a criança sobre isso. Então, isso precisa também ficar claro, né? Quanto mais maduros, quanto mais conscientes vocês estiverem desse processo e dessa decisão, mais vocês vão conseguir conduzir qualquer dúvida ou questionamento da criança na hora dessa conversa, né? Depois também é importante que vocês, quando já tiverem isso definido, por isso que eu falo que é importante conversar sobre isso antes de conversar com a criança, falar sobre as coisas positivas que pode ter, né? Por exemplo, os 2 quartos, as 2 festas de aniversário, né? Momento dos meninos, momento das meninas, enfim, né? Assim, o dia só dos 2. Eu não sei, né? Filho, então durante a semana, quando a gente vai ter o dia do cinema, a gente vai, né? Enfim, tentar trazer perspectivas positivas, né? Para esse momento, para que a criança entenda que isso não vai ser um grande problema para a criança, porque a ideia é que a criança seja o mínimo impactada por essa decisão, né? Que ela consiga ainda ter a presença do pai, da mãe, que não fique afastado, que não sinta falta dessa presença. Por isso que eu falo, né, da maturidade dos pais nessa conversa de separação, nesse entendimento de que o que separa é o casal e não pai e mãe, né? De não ficar impedindo visita de filho, de não ficar impedindo o contato de um com o outro, porque a maturidade e o entendimento nos faz saber que a presença tanto de um quanto de outro é extremamente importante. Acho que era isso por um primeiro momento. Não quero também que o vídeo fique muito longo, mas queria trazer para vocês uma visão um pouco geral e mínima de direcionamento de como fazer para conversar com essa criança quando vocês tomam a decisão de se separar. Lembrando sempre frases importantes. Começar frases dizendo: filho, a gente ama você, né? Nada vai mudar, não tem nada a ver com o que você fez. Não deixar que essa culpa ou que a criança fantasie que ela tem culpa sobre qualquer tipo de decisão, né? Tentar passar para ela o máximo de segurança, né? De que ela vai ter liberdade de conversar com o pai e com a mãe quando estiver com um ou com o outro, né? Que nada vai ser, que não vai estar impedida de visitar ou de conversar com o outro, independente de quem ela esteja, que a rotina dela vai continuar a mesma, e aí às vezes a gente tem que se desdobrar em 20 para isso, fazer o quê, né? As consequências das escolhas que a gente toma, né? A gente, enquanto adulto, precisa saber que tudo que a gente decide
vai acarretar lá na frente algum tipo de mudança e de consequência, e que isso faz parte, mas que o principal disso tudo é o bem-estar da criança. Quanto mais vocês estiverem maduros, conscientes sobre a decisão, quanto mais vocês tiverem conversado sobre essa decisão que vocês tomaram enquanto casal, mais fácil vai ser vocês passarem isso para a criança enquanto pais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se quiserem escrever aqui nos comentários desse vídeo, pode me procurar também pelo Instagram, @psicóloga_Kelly_V_Borges. Tem muito conteúdo lá também. Então, se vocês quiserem acessar meu canal lá ou aqui, para qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.